Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito de Deus, o Consolador, o substituto do nosso Senhor Jesus Cristo, na condução do seu povo à terra prometida, que ele venha abrir o seu entendimento para que você entenda com perfeição a vontade dele para a sua vida. Que o Espírito Santo venha, então, dirimir as dúvidas, eliminar as dúvidas, porque as dúvidas trazem medo, pavor, insegurança, até mesmo doenças físicas. Mas a certeza é a fé, é a convicção, é a força, é o poder de Deus que opera dentro da gente, na nossa cabeça. Quando a nossa cabeça é imbuída do conhecimento de Deus, da direção do Espírito Santo, o coração fica forte, saudável, resistente, pronto para enfrentar as guerras, as lutas, os dias maus. E é isso que tem acontecido com aqueles que recebem o Espírito Santo. Enquanto a pessoa não tiver o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ela estará fragilizada na sua fé. Ela pode crer em Jesus, ela pode até receber bênçãos de Jesus, mas ela não tem segurança, firmeza dentro de si. Então é uma pessoa que vive, sabe como é, meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. Eu queria, justamente para isso, falar para vocês de uma parábola que Jesus ensinou para os seus discípulos. E essa parábola fala justamente dessa situação de pessoas que creem em Deus, são religiosas, mas não tem nada com Deus, nada, porque não tem o Espírito Santo. Olha só, Jesus disse assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu. Fariseu era uma linha do judaísmo. Os fariseus tinham uma filosofia própria do judaísmo, então eles seguiam aquela... É como, por exemplo, hoje existem os evangélicos, o pentecostal, o que não é pentecostal, enfim, o batista, o metodista, etc. Então havia um fariseu que, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, tá certo, graças te dou, porque não sou como os demais. Pronto, aí já começou o erro. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Publicano eram os que serviam ao imperador romano e cobravam impostos. E estes eram cruéis porque eles, se a pessoa não tinha dinheiro para pagar o imposto, ela pegava, o publicano pegava o filho, a filha e vendia para ter o dinheiro para pagar o imposto. Então, o publicano era odiado pelos judeus, mas não podia fazer nada, porque eles estavam trabalhando para o império. Então, o fariseu era, digamos assim, um crente, um evangélico.
e, estando de pé, orava consigo desta maneira, 2 pontos. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Quer dizer, se achando justo, roubadores, injustos, adúlteros. Eu não sou adúltero, eu não sou injusto, eu não sou ladrão. Nem ainda sou como este publicano, esse homem mau. Eu jejuo, agora olha só o que ele faz. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Esse é o religioso, o homem que era fariseu, religioso nato, praticante da sua religião judaica. Já o outro, falando do publicano, disse Jesus, o publicano, porém, quer dizer, o pecador, o malvado, que cobrava impostos, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Só isso. Então, Jesus disse que, ele fala aqui, digo-vos que este pecador publicano desceu do templo justificado, quer dizer, perdoado, atendido por Deus. Desceu justificado para a sua casa. E não aquele que era dizimista fiel, que não roubava, que não era adúltero, que não era injusto, aquele que era um religioso nato. Este não foi perdoado. Veja como o critério que Deus tem para julgar as pessoas entre o religioso e o não religioso. Digo-vos, disse Jesus, que este pecador, este homem publicano, desceu justificado para a sua casa, quer dizer, perdoado, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, nessa parábola, você entende perfeitamente a posição de ambos, que dá uma visão do que agrada e do que não agrada a Deus. Ou, melhor, dos que são e daqueles que não são de Deus. Porque o fariseu era religioso, ele era um homem temente a Deus, ele observava a lei, parte da lei, naturalmente, mas ele se achava justo porque ele praticava a religião. Esse é que é o grande problema. E esse é o problema que nós temos nas igrejas. As pessoas, porque frequentam uma igreja, porque são dizimistas, porque não roubam, não adulteram, elas se acham mais justas do que as outras pessoas que vivem fora da igreja e que são sinceras, transparentes e dizem, oh, meu Deus, eu não sou digno nem mesmo de entrar na tua casa. Há uma grande diferença para Deus. Jesus chama a atenção desse fato quando um homem
chamado Nicodemos, também fariseu, príncipe, quer dizer, principal da religião judaica. Era um homem que guardava a lei. Era um homem, digamos assim, tecnicamente, religiosamente falando, um homem justo. Então ele foi ter com Jesus à noite e disse: Senhor, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus falou que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e Nicodemos sabia o que era o reino de Deus, porque ele era um mestre da religião judaica, então ele ficou confuso. Mas eu sou um religioso. Eu sou... A minha religião é a religião de Moisés, dos profetas. A minha religião é a religião de todos os que são filhos de Abraão. Como é que pode um homem nascer sendo velho? Aí ele já está falando, Nicodemos estava falando a respeito de si próprio. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Então Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não é físico. O reino de Deus é espiritual, estritamente espiritual. É invisível. Só quem nasce da água e do Espírito Santo tem acesso ao reino de Deus. Então, muitas pessoas, infelizmente, pensam que por serem membros efetivos de suas denominações evangélicas, elas pensam assim: não, mas eu sou religiosa, eu sou religioso, sou dizimista, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Ela pratica as doutrinas da igreja, das religiões. Ela não faz mal a outras pessoas. Se ela é católica, tampouco faz mal a outras pessoas, ela pratica a religião católica. Então, a pessoa, quando pratica uma religião, naturalmente, automaticamente, ela se acha justa diante de Deus. E aí que está o grande erro, o grave erro, porque nós não somos justificados diante de Deus por causa da nossa religião, da nossa religiosidade. Não. O reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus é composto de pessoas que tiveram uma experiência pessoal com Deus através do Espírito Santo. Naquela época, nos dias de Jesus, as pessoas se convertiam a Jesus e ficavam lado a lado com Jesus. Andavam com Jesus. Hoje, as pessoas andam lado a lado com Deus, na pessoa do Espírito Santo. Isso se elas verdadeiramente nasceram da água e do Espírito Santo. Quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, ela é convicta, ela tem certeza de que Deus é com ela. Então, nos momentos difíceis, nos momentos dolorosos,
de perseguição, de ódio e maldade que os incrédulos fazem, as pessoas que pertencem ao reino de Deus, verdadeiramente que nasceram do Espírito Santo, elas, como espirituais, elas dentro de si têm aquela voz do próprio Espírito Santo que diz: tu és minha filha, tu és meu filho. A pessoa tem aquela consciência do seu encontro com Deus. Por exemplo, nós estávamos pensando numa situação que a igreja é severamente perseguida. Então, eu disse para Deus, eu disse para um outro pastor, eu falei: olha, eu tenho certeza que Deus é conosco. Por quê? Porque um dia eu ouvi a sua voz, ele falou comigo, ele se revelou para mim. E, por causa disso, eu tenho certeza que essa perseguição implacável que nós enfrentamos, essas injustiças, elas não vão permanecer, elas vão acabar. Porque Deus é conosco. Ele não vai me abandonar. Ele não vai me deixar sozinho, sofrendo as injustiças da perseguição. E então o pastor que estava comigo disse: é verdade. Quando a gente tem essa experiência com Deus, é muito mais do que você pertencer a uma determinada religião ou igreja. É muito mais, infinitamente mais, do que você ser, por exemplo, um pastor, um bispo, um obreiro, uma obreira. É infinitamente maior do que se possa imaginar. É que a gente não tem palavras para exprimir isso, mas que é grande é. E isso tem que acontecer com você, amiga e amigo. Porque eu vejo que você, muitas pessoas, eu acredito que a maioria, frequenta a igreja universal ou outra denominação. É uma pessoa de fé, uma pessoa que não faz mal a ninguém, mas não tiveram ainda aquela experiência pessoal com Deus. Não tiveram aquele clique, sabe? Como teve Abraão. Deus falou com Abraão. Deus falou com Isaac. Deus falou com Israel. Deus falava com os profetas. E na época de Jesus, Deus, através de Jesus, falava com os seus discípulos. E Jesus, quando foi, antes de ir, ele falou: olha, eu vou, mas não vou deixá-los órfãos. Eu enviarei um outro Consolador que estará para sempre convosco e dentro de vós. E é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está disponível para todas as pessoas, não é só para o bispo, para o pastor, para os oficiais da igreja, não. Ele está disponível para todos. Mas para que todos possam tê-lo, ou para que você, amiga e amigo, possa tê-lo, você tem que se entregar totalmente para ele. Não há como você dar parte de sua vida, parte do seu tempo, e esperar que ele venha fazer morada em você. Não é assim. Somente o Espírito Santo nos dá o privilégio de nascer de novo, de ser uma nova criatura, isto é, ter uma nova mente, um novo coração. Isso mesmo. Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Nenhuma religião,
nenhum pastor, nenhum bispo, ninguém é capaz, só ele. Mas para ele operar, realizar esse novo nascimento que Jesus estava falando com Nicodemos, a pessoa tem que se entregar, a pessoa tem que se render, a pessoa tem que... Não é abraçar a igreja, não é abraçar uma religião, é abraçar a própria palavra de Deus. Está aqui, eu me entrego, eu me rendo. E é este o teor, a essência da campanha da fogueira santa de Israel lá no jardim do Getsemane. As pessoas que vão participar têm que ter essa consciência. Não é para conquistar benefícios aqui e ali, ou benefícios pontuais, não. Ai, libertação de fulano, não. Você pode até pedir, você tem o direito de pedir, mas o objetivo principal é levar as pessoas a se despojarem de si mesmas, da mesma forma como Jesus se despojou dele mesmo, para poder servir à vontade do Pai. E é esse o espírito da campanha de Israel, da campanha da Fogueira Santa. Nós estaremos lá orando e clamando, e pedindo, e suplicando para as pessoas que dizem, ó, meu Deus, está aqui a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu pretendo ser, tudo que eu pretendo ter, todos os meus sonhos, tudo, os meus pensamentos, o meu coração, meus projetos pessoais, o meu futuro, tudo eu entrego nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade na minha vida. Foi o que Jesus fez. Lá ele disse, Pai, passe de mim este cálice. Jesus não queria, mas ao mesmo tempo ele também não queria desobedecer ao seu Pai. Ele queria fazer a vontade do Pai. E por isso ele foi exaltado. Recebeu o nome que é sobre todos os nomes, no céu, na terra e debaixo da terra. Perante o nome de Jesus, todo joelho se dobrará, se dobra nos céus, na terra e também debaixo da terra. É o que está escrito. Então, amiga e amigo, atenha-se a esse objetivo, para que você venha receber o Espírito Santo. Só quando ele descer sobre você, você vai conhecer a Deus. Enquanto você não nascer dele, como é que você vai conhecê-lo? Como é que você pode conhecer a Deus sem ter nascido dele, sem que o Espírito dele desça e o revele para você? Não tem como. Então não é igreja, não é pastor, não é bispo. Ninguém pode revelar Jesus. A gente aqui passa as informações, o que Deus me tem dado, eu tenho passado para vocês. Eu me sinto realmente paupérrimo no sentido de passar para as pessoas aquilo que Deus me tem dado. Eu me sinto assim frutífero, me sinto assim um tanto fracassado, especialmente na igreja. A gente ora, pede, clama. Eu fico indignado. Com licença, um instantinho só. Eu fico indignado comigo mesmo por não alcançar, não conseguir levar às pessoas o que Deus me tem dado. Eu fico frustrado. Eu pessoalmente, eu vou ser honesto com você, eu me sinto como Paulo. Paulo disse assim, olha, presta atenção para os discípulos dele, vocês são o selo
a testemunha do meu apostolado. E também eu pessoalmente digo, se a pessoa vem na minha reunião ou na Igreja Universal do Reino de Deus e não recebe o batismo com o Espírito Santo, nós sentimos-nos fracassados. Porque não adianta você receber a cura, a libertação, acontecer maravilhas, milagres extraordinários, porque tudo isso acaba. Um dia todo mundo morre e os milagres ficam por aí, não é verdade? Agora, quem nasce de Deus vai viver a eternidade com Ele. E é esse o objetivo nosso. Por isso, a campanha de Israel focando o Espírito Santo. Inclusive, a partir do dia 10, nós estaremos começando o jejum de Daniel para que venha casar a campanha com o jejum de Daniel, que é um jejum de informações, de entretenimento. O pensamento vai estar 100% no altar de Deus. E aí a pessoa, obviamente, vai participar da fogueira santa com esse objetivo. Oh, meu Deus, eu quero um novo nascimento. Aí você diz assim, o bispo, mas eu já recebi o Espírito Santo, eu sei o que eu estou, eu sei quem tenho crido. Tá bom, aí sim, você pode pedir outras coisas, fazer o pedido, outras necessidades suas, não tem problema. Mas se não receber o Espírito Santo, a prioridade é Ele. A prioridade é o Espírito Santo. Se você recebeu, então você vai pedir o que você quer, o que você precisa. Mas, se ainda não recebeu, se você não está convicta, se há alguma dúvida, algum resquício de dúvida dentro de você, que você tem o Espírito Santo, que você ou não tem o Espírito Santo, então, minha amiga, vamos partir, vamos unir a nossa fé, porque eu estou com você, nós estamos juntos, nós todos estamos com você, queremos que você tenha isso, o recebimento do Espírito Santo, que é o que Jesus falou para Nicodemos. Ó, Nicodemos, você tem que nascer de novo, rapaz. O que adianta você ser um príncipe, um dos principais religiosos, um homem erudito, um homem inteligente, um homem leal, fiel a Deus, mas se você não nascer de novo, toda a sua religiosidade não vai ter nenhum valor. É isso que ele falou. É isso aí. Porque aquele que é nascido do Espírito Santo é espírito. É espírito, ou se torna espiritual. E então pode entrar no reino de Deus, que é um reino espiritual. O reino de Deus não é este mundo. O reino de Deus é espiritual. E para você entrar nele, você tem que ser espírito ou ser espiritual. E isso só o Espírito Santo pode fazer. Tá bom? É esse o nosso objetivo. Que Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos falando mais sobre esse assunto. Deus abençoe e até lá.